Queria, assim, primeiro, de praxe, mas de coração mesmo, agradecer pela presença de vocês. É o terceiro ano que a gente faz esse seminário, esse encontro, essa jornada. E sempre contando com o apoio de pessoas que, com muito carinho, dedicam o seu tempo, sua atenção, seus esforços para que isso aconteça. Não só os colegas, como cada um de vocês que num sábado de manhã levantaram cedo e aqui estão. Não por acaso, lógico, cada um deve extrair daqui aquilo que mais lhe toca ao coração e levar para suas casas, para suas vidas. Assim como nós que aqui diante de vocês nos colocamos, que estudamos para isso, que preparamos um assunto, mas que a rigor somos os primeiros a ouvir tudo aquilo que falamos e os primeiros a sermos convidados a colocar isso em prática. Eu acho que eu falo por mim, não tenho a menor pretensão de dar nenhuma receita de reforma íntima. Isso é uma coisa íntima de cada um. E eu, mais do que ninguém, preciso muito ainda me empenhar nesse sentido. Se estou aqui hoje, é por acréscimo de misericórdia minha. Talvez um excesso de dívidas a serem resgatadas. Espero poder atingir os objetivos desta manhã, não sozinho, mas com todos esses colegas, médicos e colaboradores que estão aqui presentes. Sei também que tem aqui estudantes do curso de Medicina, da Unifran, são os que eu conheço, tenho o prazer de dar aula lá, conheço alguns, estão aqui presentes, quero agradecer a presença deles também, e dizer que eles estão convocados, não é convidados, a participar de nossas reuniões mensais, certo? Estou de olho em cada um. Isso vai ter impacto nas notas. Viu? Brincadeira. Infelizmente eu não posso fazer isso. Mas vamos lá. Todas as associações médicas espíritas existem, a maioria delas, um departamento acadêmico, onde os estudantes eles já discutem temas como esse, que é o que falta nas faculdades, não só de medicina, mas de todos os cursos de saúde. Atualmente é esse o paradigma e um dos objetivos da ANG, levar tudo isso, o conhecimento de saúde aliado à espiritualidade para dentro das faculdades, para que nós já saiamos dela formados com este raciocínio, com esta intenção. Eu me formei, embora não pareça, já faz mais de 8 anos, e eu não tinha na faculdade nada parecido, algo muito jogado assim sobre essas coisas de espiritualidade, religiosidade e saúde. Talvez na parte de psicologia médica, bem superficial. Isso faz falta. A gente só vai aprender isso na prática, né? Quando está diante de situações que nos exigem este conhecimento. O tema que eu propus, que a gente trouxe, é o do reforma íntima aliado à saúde. Eu começo falando um pouco de uma pequena história, conhecida de todos, provavelmente, da maioria, de uma passagem na qual o Cristo, junto com os seus apóstolos, caminhando rotineiramente, começam a se deparar com um mau cheiro, né? Uma carniça. Eles continuam andando, o mau cheiro vai aumentando, até que eles avistam a figura então de um cachorro à beira do caminho, apodrecendo, morto. E todo mundo se impressiona, né, de forma negativa, vamos dizer assim, com isso, né? Nossa, que horror, que coisa feia, que cachorro maltrapilho, que fedor, né? Com comentários e observações inerentes aí ao estado realmente medonho do animal. E o Cristo, com certeza nada do que ele fala é em vão, nada do que ele falou e fala, ele aborda e enxerga de uma forma diferente. E no meio de todos aqueles comentários e observações negativas, ele fala: nossa, mas que dentes bonitos que esse cachorro tem, ou tinha. E os olhos, olha que interessante, que olhos bonitos, os olhos já esbugalhados, né? E os discípulos entendem o recado. E realmente
observam que, na verdade, a lição do que Cristo queria dar é de que, de fato, como já ouvimos falar, a beleza, ela está nos olhos do observador. Muito mais do que nas coisas externas. A gente vê as coisas de acordo com aquilo que a gente é, de acordo com aquilo que a gente pensa e de acordo com aquilo que a gente sente. A gente vai observar e notar as coisas em torno de nós, dessa forma. Quando a gente vê uma imagem como essa, se a gente fizer uma pesquisa, e vamos perguntar para muitas pessoas, o que você vê nessa imagem? O que você vê nessa foto? Muitos dirão espinhos, poucas flores. Outros dirão que flores lindas. Tem alguns espinhos, talvez. É a mesma imagem, mas cada um de nós será capaz de vê-la de uma forma diferente, justamente porque carrega em si conceitos, sentimentos e valores diferentes. Machado de Assis sintetiza numa frase, dizendo que há pessoas que choram por saber que as rosas têm espinhos, há outras que sorriem por saber que os espinhos têm rosas. Então, em nossas vidas, diante dos diversos problemas que surgiram e surgirão dia após dia até o nosso desencarne além, nós podemos enxergá-los de forma diferente. Nós podemos enxergá-los predominantemente como espinhos e esquecermos das flores que sempre existem ao longo do caminho. Ou nós podemos valorizar essas flores, que são as bênçãos que nós temos em nossos caminhos, e deixar de lado esses espinhos, ou dar a eles o valor que eles merecem. E assim atingirmos um estado de felicidade que nos é alcançável, que nos é possível. Então, cada um vai extrair do mundo e enxergá-lo de acordo com aquilo que é. De forma que quando nós avançamos nesse raciocínio, a gente vai entender, em última análise, e o Espírito é convidado muito mais a entender isso, de que o que tem que mudar não é o mundo, e sim nós mesmos, através do processo contínuo da reforma íntima. A reforma íntima nos traz uma ideia, para muitos, de que é algo processual, rápido, fácil, mas não. É obra de uma vida, é obra de várias vidas, é obra que exige replanejamentos constantes, quedas, soerguimentos, sequência. Podemos enxergar a vida de formas diferentes, como estamos dizendo. Com pessimismo ou com otimismo. Essa figura engraçada, ela retrata bem isso. Temos ali dois presos, com uma grade e além dela uma paisagem. Um deles, o pessimista, só enxerga as grades. Ele só enxerga a parte negativa. Ele está preso. É assim que ele se sente diante da vida, diante da sua situação. Ele não vê nada além disso, além do problema, além daquilo que o separa da felicidade. Ele não vê a felicidade, ele não vê o sonho, ele não vê o projeto, ele só vê o problema, o momento. Do outro lado, temos um otimista, que, se não me engano, pela presença aí do óculos, parece ter um probleminha visual. Pelo menos eu entendi dessa forma. Não julguei que foi acaso. E que ainda assim é capaz de enxergar, e aí não com os olhos da matéria, mas com os olhos da alma, do espírito, aquilo que está além dos seus problemas. E foi capaz de desenhar maior nitidez do que aquele que enxerga os seus sonhos, as suas metas, o seu objetivo futuro. Esse viverá com certeza e vive com mais tranquilidade, com mais serenidade, como nós vamos ver mais adiante, com mais saúde. Mesmo se doente for, como veremos. Então, são essas visões diferentes, são esses estados de espírito que estão ao nosso alcance todos os dias. Todos os dias.
André Luiz ressalta bem que nós temos 365 oportunidades por ano de recomeço. Hoje é uma delas. A gente sempre fica aguardando datas especiais. Não, eu vou esperar o Natal, a virada do ano, meu aniversário de casamento, para poder mudar. E a gente se esquece que a gente tem 365 oportunidades por ano, cada nascer de sol, de recomeço. E ao longo do dia, enfim, nós podemos buscar mudarmos de uma visão mais pessimista da vida para uma visão mais otimista, que dê valor àquilo que é bom. O Evangelho traz no capítulo da paciência. A vida é difícil, eu sei. É composta de 1000 nadas que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas se olharmos para o lado, as compensações que nós temos, nós vamos ver que nós temos muito mais motivos para agradecer, muito mais motivos de bênçãos, como o nosso amigo da direita aí observou, do que problemas como o da esquerda. Então, o objetivo final da reforma íntima é mudar essa postura, é mudar essa forma de enxergar o mundo. O mundo não vai deixar de ser, pelo menos por enquanto, um lugar, como já foi dito, cheio de dores, cheio de problemas. Basta ligar os noticiários, basta ler os jornais, que a gente vê o quão difícil estão as coisas. As pessoas se matando, enfim, muita coisa ruim acontecendo diariamente, próximo e distante de nós, em menor ou maior escala. Puxamos para nossas vidas, nossos problemas estão sempre ali. O parente difícil, as questões financeiras, amorosas, religiosas. Todos os dias nós somos defrontados por isso. Essas coisas vão mudar um dia, porque a humanidade vai evoluir. Mas o que nos cabe é mudarmos a nós mesmos, porque quer queiramos, quer não, quando a gente sair daqui hoje, nossos problemas estarão esperando nós lá fora, do mesmo jeito que os deixamos. Então não são eles que têm que mudar, somos nós. E a reforma íntima é bem isso. Isso vai de cada um. Se a gente pegar 2 exemplos de pessoas distintas, colocarmos elas expostas a um mesmo tipo de dor física falando. Vamos pegar um exemplo de uma moça jovem, de um trabalhador rural, que, por exemplo, pisem aí em algum espinho, né? No chão, normal, andando, trabalhando, enfim. Provavelmente as reações serão diferentes para o mesmo estímulo doloroso. Provavelmente a moça, não porque é mulher, viu, gente? Sem preconceito, pelo amor de Deus, não sou machista. É que depois que o Papa falou que o homem não chora, eu tive que mudar o slide para colocar essa mulher. Ela vai reagir de uma forma talvez exagerada, né? Vai se debater, a pior dor da vida, pisou no espinho, meu Deus, me leva para o hospital, me dá pó. Já o trabalhador rural provavelmente deve olhar, tirar o espinho, dar aquela batidinha e continuar trabalhando. Imagina. Um exemplo, para mostrar que cada um reage de uma forma diferente às dores e ao sofrimento e às doenças que os afligem. Então, e aí agora eu vou ser feminista, mas de fato, você vê o homem quando tem uma gripe, cai de cama, né? Tem que internar. Pede vaga no CTI, lá. Está gripado, acabou o mundo. A mulher provavelmente vai seguir em frente. Isso eu reconheço. Isso vai de aspectos culturais, isso vai de aspectos religiosos, mas isso vai também do íntimo de cada um, né? Da sua ligação consigo mesmo, com Deus, da forma de enxergar e sentir o mundo, que vai mudar de acordo com o processo de reforma que cada um de nós fizermos. Então a reforma íntima, por definição, pegando o dicionário, né, vai estar lá, uma nova organização, a palavra reforma, nova forma, mudança para melhor, reparação, conceito. São sinônimos e notas explicativas dessa palavra, reforma. E é bem isso. Quando a gente
fazendo uma analogia simples, pretende reformar a nossa casa, depois de alguns anos e décadas aí de existência, é bem isso que a gente faz. A gente faz uma reforma buscando que esta casa tenha uma mudança para melhor. Você vai corrigir algumas rachaduras que tem nela, você vai de repente mudar a disposição de algum cômodo para te atender a uma necessidade que surgiu na sua vida. Você vai cuidar da aparência dela, você vai pintá-la, você vai reforçar os pontos fracos. Não é isso? Isso é uma reforma. Então, você vai buscar uma mudança para melhor, consertar, reparar. E é bem isso que tentamos fazer conosco mesmo. Lógico, guardadas as devidas proporções e a simbologia do exemplo. Então, é bem conhecer esse processo. É um processo, como eu disse, gradual, que envolve nossas atitudes durante o dia, na sequência dos dias e ao longo de nossa vida, por muitas vidas. Porque, como Kardec mesmo frisa, e isso é a base da doutrina espírita, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Então, a ideia de reforma íntima traz a de um projeto calculado, sistematizado, cujo fim é a evolução. E que talvez traga também a ideia de rapidez, que seja algo simples, fácil de se fazer. E é onde muita gente cai, por não ter o conhecimento de que isso é um processo gradual, lento, individual. Muitos de nós fomos convidados ou convocados para essa reencarnação de forma a superarmos pequenas ou focar em alguns aspectos de nossos defeitos íntimos para melhorá-los, e a gente ao longo do caminho acha que tem que ser perfeito. Reforma íntima não é ser perfeito. Reforma íntima é se esforçar para ser melhor. Isso está ao alcance de qualquer indivíduo. E tem indivíduos que, se gastasse uma encarnação para melhorar um único defeito, já fariam mais por si do que séculos. E a gente, às vezes, a imensa maioria das vezes, se perde achando que é mais do que na verdade é. Então, no livro Opinião Espírita, psicografia do Valdo Vieto Chico, o Espírito Emmanuel diz o seguinte: o dever do espírita cristão é tornar-se progressivamente melhor. Dever. Útil, assim, verificar de quando em quando, com rigoroso exame pessoal, a nossa verdadeira situação íntima. Então, o nosso dever enquanto espíritas cristãos é evoluir, é progredir. E é extremamente necessário que de vez em quando a gente pare para avaliar a nossa situação. Como que a gente está diante do mundo, diante do trabalho, diante da família, diante da faculdade, diante dos problemas. Espírita que não progride durante 3 anos sucessivos permanece estacionário. Essa eu parei de ler, já fechei o livro, falei, não vai rolar, não vai dar essa. Olha o que o Emmanuel disse. E aí na hora a gente já se pergunta, né? 3 anos. Será que nos últimos 3 anos eu andei alguma coisa? Porque se eu não andei, de acordo com o Emmanuel, eu estou, de fato, estacionado. Então vamos fazer essa autocrítica que o Emmanuel se propõe. Né? Onde que eu melhorei? O que faltou? Por que eu não melhorei mais? Isso é reforma íntima. E como que se dá esse processo? Na questão 919 do Livro dos Espíritos, diz: qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade falou, disse: conhece-te a ti mesmo. Esse é o primeiro e fundamental passo para todo e qualquer processo de reforma íntima. Não dá para reformar uma coisa se você nem sabe onde que está o defeito daquilo. No exemplo que eu dei na casa, como que eu vou reformar uma casa sem antes entrar dentro dela, avaliar onde que estão as avarias, onde que estão as rachaduras, onde que falta tinta, onde que eu preciso mudar a disposição de uma parede, quebrar, construir. Como que eu vou reformar se eu não conhecer o projeto, se eu não conhecer
o alvo. Então é preciso, inicialmente, primeiro e fundamentalmente, voltar para dentro de si mesmo. Sem esse passo, todo o processo de reforma íntima é superficial, é falso. Então a gente tem que conhecer a si mesmo. Através do conhecimento de si mesmo, a gente adquire diversas vantagens diante da vida. E nós vamos aprendendo a enxergar a vida com mais flores do que espinhos. Não porque o mundo vai ter mais flores, ele vai ter mais flores para nós, para si, de acordo com o que cada um vê. Então a gente tem que conhecer nós mesmos. Será que a gente já foi apresentado para si mesmo, de fato? Aquela velha pergunta e reflexão: quem sou eu? Hoje eu estou o Rodolfo, mas eu não sou Rodolfo, nem cada um de vocês. Então é preciso que haja essa reflexão que Emmanuel nos propõe. E através do conhecimento de si mesmo, a gente aprende a saber o que é melhor para si. A gente faz escolhas mais conscientes. A gente sabe até onde pode chegar. Inclusive, a gente já é capaz de ajustar nosso próprio processo de reforma. Porque se eu conheço a mim mesmo, eu sei o tamanho do passo que eu consigo dar. Eu não vou dar nem a mais e nem a menos, mas eu preciso saber o meu limite. E eu só vou saber ele se eu me conhecer. Então, me conhecendo, eu sei que eu não sou capaz de trabalhar todos os dias, 2 horas por dia na casa espírita. Exemplo prático. Mas eu sei que uma vez por mês é um passo que eu consigo. Mas para mim chegar a essa conclusão, eu tive que sentir como que eu sou. Sentir a minha vontade, sentir a minha disponibilidade, fazer uma breve, porém importante análise. E assim diante de todos os problemas da vida. No nosso planejamento reencarnatório, nós somos convidados a isso. Então, eu sei que nessa reencarnação o passo que eu posso dar é X. E eu me programei para isso. Quando a gente reencarna, a gente quer dar X mais Y mais Z. E aí a gente cai. Por uma falta de conhecimento de si mesmo. De voltar para dentro de si, ajustando os próprios passos. No final das contas, cada um vai fazer isso de uma forma única, individual. Não tem uma receita. Existem conceitos, existe uma vasta literatura. E acima de tudo, tem o Evangelho do Cristo, que é o maior guia de todos. O único, o caminho, a verdade e a vida. Mas atingir esse objetivo é obra de cada um. E é preciso respeitar as diferenças. Então, aquele que opta por um caminho diferente do que o nosso, não necessariamente está errado. Ele está no caminho dele, ela está no caminho dela, cujo objetivo, no final, é o mesmo, é o de todos nós. Estamos fadados a sermos perfeitos um dia. A evolução, Deus nos criou para isso. Vós sois Deus. Que brilhe a vossa luz. Aquele que hoje aparentemente está atrasado do nosso julgar, pode estar séculos à nossa frente. Então a gente tem que tomar esse cuidado de respeitar o caminho de cada um. Que cada um encontre o seu. Independente de estar ou não na casa espírita, de ser ou não espírita. O espírita tem, às vezes, um hábito de achar que a humanidade, para evoluir, tem que ser espírita. Todo mundo vai ter que ser espírita. E não é isso. Eu conheço pessoas de outras religiões que estão anos-luz em termos de coração, em termos de sentimento, do que muitos de nós. Né? E a gente, às vezes, se acha. Então, como que a reforma íntima pode ajudar na nossa saúde? Mudando a nossa visão da doença. Como eu havia dito, a doença não vai deixar de existir. A moléstia vai continuar lá. Os problemas de saúde, lógico, com o avanço da medicina, isso vai mudando. Mas novas doenças vão surgindo. Porque, de fato, a origem é a alma. E é ela que tem que evoluir. Enquanto precisarmos delas, elas estarão lá. Mas se nós mudarmos a nossa forma como encará-las,
descobriremos que poderemos ser felizes, mesmo doentes. Onde a gente comenta em nossas reuniões que a gente pode ser saudável estando doente. Depende da nossa definição de saúde. Se saúde é um bem-estar físico, mental, social e espiritual, é possível atingir isso, sim, sendo hipertenso, sendo diabético, tendo um tumor, porque o foco não é a matéria, o corpo, é a alma. Então, se a gente encara essas situações de uma forma diferente, primeiro, as chances de cura aumentam. E segundo, a gente é capaz de ser feliz, apesar de todos os perrengues. Através da reforma íntima, processual, bem feita, conhecendo a si mesmo, nós atraímos bons espíritos, com essas boas intenções de melhoria, lentas ou rápidas, cada um com o seu caminho. A gente atrai os bons espíritos, e isso vai influenciar na nossa saúde, afastando os maus espíritos por conseguinte. Então, um clima saudável vai se gerar em torno de nós, influenciando o nosso pensamento, o nosso espírito, e, em última análise, o nosso corpo. Nós vamos ampliar o nosso conhecimento, porque diante do processo de reforma íntima, você muda para uma atitude mais ativa em relação aos seus problemas. Você passa a estudá-los, a analisá-los melhor, porque você quer entendê-los para superá-los. A reforma íntima exige isso. E aí você amplia o seu conhecimento. A minha dificuldade está no perdão. E eu vou ler sobre isso, eu vou estudar sobre isso, eu vou me preparar sobre isso, e assim por diante. Isso, em última análise, vai reforçar o nosso próprio sistema imune. Então, muitas das medicações, elas exigem um meio interno propício para agirem. Então, é preciso que o indivíduo crie um ambiente íntimo onde essas medicações agem em seu benefício. Os maus pensamentos, a revolta, enxergar o mundo, só as grades do mundo, como a gente viu, não vai criar esse meio. Pelo contrário, vai atrapalhar. Um medicamento que era para agir 100%, vai agir 50%, talvez. Sim, para a gente raciocinar. Tá? Então, isso vai, em última análise, reforçar as defesas do nosso organismo. Então, se a gente pegar um ambiente fechado como esse e expor aqui uma grande quantidade de vírus, gripe de um resfriado, te garanto que nem todos vão sair daqui gripados ou resfriados. Né? Uma das possíveis explicações é o nosso sistema imune. O de uns vai estar melhor, o de outros não. Mas, em última análise, esse sistema imune chegou nessa condição melhor ou pior de acordo com os nossos comportamentos, sejam eles no campo da matéria ou do espírito. É sabido que pessoas deprimidas têm um sistema imune mais comprometido e assim sucessivamente. Então, e uma das influências, quando você começa, assume essa responsabilidade de reformar-se, é o próprio fortalecimento do seu sistema imune. Você vai passar fatalmente de uma posição egocêntrica, que é aquela onde que a gente acha que tudo tem que girar em torno de nós mesmos, do nosso bem-estar, de que nada está bom o suficiente, de uma posição de coitado diante dos problemas, de sofrimento, de não há fim para a minha doença, o médico não é capaz de me curar e as pessoas precisam cuidar mais de mim. São comportamentos, falas e atitudes de diversos pacientes, de diversas pessoas, como todos nós, que nos buscam aí nos consultórios, nos hospitais, com estas intenções de que alguém faça alguma coisa por eles, para tirá-los da situação em que se encontram. Uma situação na qual se colocam como sofredores, como coitados, como vítimas, né? Exigindo, esperando que esta cura, que esta melhora venha através de um comprimido milagroso. Né? E, na verdade, como o próprio Dr. Rubens já havia dito, é preciso que cada um de nós sejamos os nossos próprios médicos, médicos de si mesmos. Porque o médico, de fato, e a gente vai aprender isso na faculdade, na vida, ele é um educador. Lógico, todo respeito e reconhecimento aos séculos que a medicina pesquisou e pesquisa medicamentos que
realmente curam, realmente ajudam diversas doenças. No entanto, a alma não pode ser esquecida. E ela é o foco do verdadeiro processo de cura. Diante de eu costumo dar esse exemplo por ser simples e muito comum. Diante de um paciente hipertenso, diante de uma situação de pressão alta, nós temos algumas opções, que vai do medicamento até uma mudança dos hábitos de vida, ingerir menos sal, praticar atividade física, etc., até comportamental, buscar uma vida com menos estresse, uma vida mais tranquila, e espiritual, evoluir, buscar ser melhor, buscar perdoar, buscar seguir em frente, buscar o Cristo. Qual que é o mais fácil? É o Captopril. É muito mais fácil. Não é? E é isso que as pessoas buscam. Será que é isso que a gente está buscando quando a gente procura a cura, a assistência à saúde? Na maioria das vezes é. Então, eu digo assim, a gente precisa do Captopril, precisa do remédio para baixar a pressão. Não vai ninguém parar de tomar o Captopril aqui, quem toma, pelo amor de Deus. A gente precisa, mas a gente não deve parar por aí. E aí é onde a doença e a dor nos leva à reforma íntima. Quando a gente quer. Porque se a gente não se limita a tomar o medicamento, se a gente vai além, se a gente começa a se questionar, poxa, mas por que a minha pressão está alta? Mas por que está surgindo a diabetes? Por que a minha tireoide está alterando? Por quê? E a gente vai fazendo um caminho inverso. A gente vai passar por uma análise de nossos comportamentos, de nossa dieta, dos cuidados que a gente tem consigo mesmo, físico e mental. Então você vai buscando a origem, você vai se conhecendo. Você vai conhecendo. Eu acho que eu estou estressado demais, eu acho que eu estou comendo muito sal, eu acho que a correria, eu estou bebendo pouca água, eu estou brigando muito com a minha esposa, com o meu marido, isso está me deixando estressado, preciso dar um jeito nisso, preciso melhorar isso. Então você fez essa jornada, mas porque você não se limitou ao comprimido. E isso é um papel do médico, utilizar o seu conhecimento para tratar o que precisa, com o apoio da medicina, mas dar o toque, dar o start, para que a pessoa não pare por ali. E nessa jornada, essa pessoa pode descobrir que no futuro, nem do remédio ela vai precisar, porque ela muda. E as causas, ela consegue atingir. Mas não faria isso se não tivesse exercitado um processo de reforma íntima. E a gente passa dessa posição para uma posição mais humilde diante do mundo, concedendo ao Senhor a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir umas das outras. Então a gente adquire essa postura mais ativa, mais serena, daquele que aceita aquilo que não pode mudar, com coragem, com resignação, mas não com estagnação. A resignação cristã, ela é ativa. Tudo bem, Deus, eu entendi os motivos, como espírito ou não que sou, sei que mereço passar por isso, por X, Y, Z. Eu entendo. Há alguma coisa, meu Pai, ao meu alcance, para que eu possa aliviar essa minha dor? Se há, eu vou buscar. Se de tudo não haver, buscarei fazer o melhor possível, mesmo tendo essa situação. Muda a postura. Então, isso não é possível se não houver um processo de reforma. De mudar a visão que a gente tem do mundo. Então, nessa compilação de trabalhos científicos do Moreira, em 2006, ele estudou mais de 850 artigos e trabalhos e concluiu, isso já foi dito aqui hoje, cientificamente, que quanto mais religiosidade, mais satisfação com a vida, mais felicidade, menos depressão, menos pensamentos suicidas, menos uso e abuso de álcool e drogas. Isso é ciência, isso não é lógico, são pensamentos
populares, são culturais, mas a ciência está provando isso, por A mais B. Quanto mais o indivíduo é religioso, mais ele está protegido dessas coisas, mais ele vai viver bem, mais vai viver mais, como o Rubens já bem disse. E mais ele vai atrair nossos irmãos do mundo maior, que vão contribuir para melhorar o nosso clima interior, em torno de nós, mantendo os nossos pensamentos ligados no bem, dando energias positivas e nos inspirando a ter boas escolhas. Então, como que uma posição egocêntrica como aquela, de lamentar, de reclamar, de ver só os espinhos, a espiritualidade superior, ela não consegue. Isso é vibracional, né? A gente estuda isso. É difícil se aproximar. Quantos anos André Luiz ficou esperando o momento certo, no umbral, para que renovasse, permitisse enxergar de fato sua mãe? Então, a presença desses nossos amigos só será possível se nós permitirmos. Não é má vontade deles, tem que partir de nós. A gente tem que criar esse clima favorável para que eles se aproximem e nos ajudem a nossa reforma e a nossa saúde. E não há melhor medicação contra a obsessão do que a reforma íntima. De fato, a desobsessão é extremamente fundamental e um tratamento muito eficaz diante do arsenal terapêutico que temos na medicina e no espiritismo. Mas sabemos que, se não houver uma reforma íntima adequada, se nós não melhorarmos interiormente, o obsessor ele volta. Não é isso mesmo? É tapar, tocar a mosca de ferida. Se a ferida não curar, ela vai continuar exposta e vai atrair novamente. Então, e isso vai influenciar importantemente, obviamente, em nossa saúde. Para finalizar, essa frase que eu achei muito interessante, do Shakespeare, que diz: eu aprendi que todos querem viver no topo da montanha, mas toda felicidade e crescimento ocorre quando você está escalando-a. Então a gente quer ser perfeito, a gente quer ser bom, a gente quer ser melhor, e a gente se esquece do caminho. O caminho é esse dia a dia, é hoje, é amanhã, é chegar em casa, é estar junto com os parentes, é estar junto com a família, com os amigos, com os inimigos, com os problemas, com as dificuldades. Isso é bom, isso é vida. Isso não teria graça se não fosse, não teria motivo para a gente estar aqui. E a felicidade está nesse caminho. Um dos maiores guias para você ver se está, de fato, no processo de reforma correto, de acordo com a irmã Dufour, é analisar e se perguntar se você está sentindo alegria em viver. Se você é capaz de sentir esta alegria em estar vivo, essa gratidão diária ao Criador, provavelmente você está no caminho correto. Tenha paciência, vá devagar, conheça o tamanho dos seus passos, que o caminho para a reforma e para a saúde é esse. Obrigado, gente.